Meus prezados amigos do grupo Somos Resistência. O que nota-se, evidentemente, no comentário desse rapaz, que ele se apresenta aqui em Vitória da Conquista como advogado, não doutor, como é chamado, claro, mas existem aí vários defeitos que um advogado jamais poderia cometer. Um, não existe nada fora da lei no decreto do governador, não no decreto do governador, mas no decreto do governo da Bahia, em relação à situação extrema de pandemia por que passa o Estado. Os direitos constitucionais não são absolutos. Evidentemente que, em tempos de paz, todos os direitos, relativos ou absolutos, são cumpridos. Isso em qualquer lugar do mundo. Ninguém pode proibir, numa ação policial, que haja um impedimento numa determinada rua. E isso é tão notório que qualquer leigo sabe que até para se consertar um buraco, você restringe a passagem de pedestres ou de veículos em determinado local, podendo inclusive a prefeitura fazer isso, desde que sinalize. A Polícia Militar não está constrangida e, como eu disse, que ninguém pode falar pela cidade de Vitória da Conquista sem ter o poder constituído. Foi isso que eu disse. Eu disse que radialistas, até aqueles que não têm sequer a, a documentação legal para exercer tal profissão, têm o direito de falar e opinar no que quiser e bem entender, mas não pode falar pelos outros. Deve falar apenas por si, no que o cidadão que grava isso reconhece. Quem pode falar pela cidade de Vitória da Conquista são as autoridades constituídas por ela. É isso que eu disse. Porque eu sou advogado e não vou cometer a, a insanidade de falar contra o direito. Então, quem fala por Vitória da Conquista? O prefeito de Vitória da Conquista, a prefeita, no caso, os seus vereadores, né? Principalmente aqueles que detêm o voto, ou seja, aqueles que também são delegados, como o caso do comandante da Polícia Militar, que dentro da sua área define o que deve acontecer, os juízes de direito, né? Enfim, a sociedade delegada, ou seja, que recebe o poder por delegação. Então, nós, por exemplo, que somos jornalistas, credenciados inclusive pelo Estado brasileiro, né, com documentação e com número de registro, podemos dar a nossa opinião sobre os assuntos. E é claro, ninguém pode acusar o jornalista Paulo Nunes de nenhuma atitude barrista ou xenófoba. Por quê? Vitória da Conquista, no meu entendimento, é uma cidade cosmopolita. Quem acompanha os meus áudios, né, nota automaticamente de que eu sou defensor de que todos que aqui chegam sejam abrigados. E essa cidade foi construída dessa maneira. Agora, o que não se pode é ficar tentando manipular parte da população que tem pouco entendimento por questões, obviamente, partidárias. E ninguém sabe a que fim servem. Então, o que nós queremos e nós exigimos de quem tem o direito de opinião pública lastreado no jornalismo é que essas pessoas tenham, no mínimo, a dignidade de fazer a sua opinião sem criar embaraços para o direito, que é o que se nota, infelizmente, no comentário. O governador não está fazendo arbitrariedade nenhuma porque o decreto é publicado. E, para quem estudou direito, devia saber que, apesar do Brasil não ter uma sociedade totalmente alfabetizada, mas a ninguém é dado ignorar a lei. Esse é um ponto pacífico. Ninguém deve ignorar a lei. Então, o decreto na pandemia, já por decisão do Supremo Tribunal Federal, prevalece o decreto que tenha as medidas mais restritivas em função da preservação da saúde das pessoas.
Então, o decreto do governador sobrepõe o decreto da Prefeitura Municipal, porque a medida da Prefeitura Municipal é menos restritiva. Não vamos entrar no mérito aqui do caso do decreto da Prefeitura Municipal. O que cabe à Prefeitura Municipal é simplesmente não multar os estabelecimentos e simplesmente também não cortar o alvará de ninguém se estiver com seus recintos abertos até às 22 horas. E cabe à Polícia Militar fazer cumprir o decreto estadual, que tem abrangência no estado da Bahia inteiro, e simplesmente impedir, sim, a circulação de pessoas após as 20 horas. Isso está escrito, não é uma coisa falada no campo de futebol no transcorrer do jogo. Dessa forma, nós temos que fazer um entendimento melhor, porque nós não poderemos deixar que a cidade de Vitória da Conquista, aliás, a cidade não, mas parte dela, seja manipulada por opiniões erradas. Porque o que tem hoje? Antigamente, o rádio era simplesmente algo que abrangia a cidade inteira e as pessoas acreditavam no rádio. Infelizmente, o rádio hoje perdeu esse poder de credibilidade exatamente por isso, porque há uma desconfiança, e isso graças à internet, que permite que qualquer pessoa possa passar a notícia com mais veracidade para seu bairro, para seu grupo de WhatsApp, para seu grupo de Facebook, e as pessoas ali entenderem, olha, a nossa credibilidade está aqui porque essa pessoa está falando certo. Pode ser qualquer um. Então tirou essa prerrogativa do rádio, como antigamente a pessoa dizia assim, ah, isso é certo porque eu ouvi no rádio. Por quê? Se manipulava no rádio também no passado. E hoje se manipula muito mais. É preciso que as pessoas que ouvem rádio entendam, percebam qual é a verdadeira intenção da opinião ali dada. E fazer o balanceamento quando alguém dá uma opinião sem nenhum interesse que esteja ali incontido ou contido. Essa é a verdade. Daí então, por isso que nós falamos que Vitória da Conquista tem os seus segmentos legais para falar em nome da terra. Mas isso não impede que qualquer um dê opinião. O que não pode é dar opinião errada contra o direito. E ficar fazendo picuinhas com bobagens e querendo exigir do governo do estado como se a pessoa que está exigindo fosse o governador. O governador não pode obedecer vontade de A, B ou C, de locutor de rádio, de diretor de rádio. Não, ele tem que cumprir a lei. O que é que nós precisamos hoje em Vitória da Conquista, na Bahia? Reduzir a quantidade de internação de pessoas. Por que isso? Porque nós não temos nenhum remédio contra a Covid-19. Não existe remédio. Os paliativos são para atenuar a dor e o sofrimento. E aí esperar que o próprio corpo do atendido se recupere. É uma roleta russa. Pode dar certo e pode não dar. Para uns a coisa dá certo, para outros não. E nós precisamos simplesmente é tentar diminuir isso. Essa é a minha opinião. Infelizmente, a Claro ou a Vivo, sei lá, não para de ligar e atrapalha quase todo comentário da gente. Infelizmente, aí sim era fundamental que essas empresas não pudessem ligar para a gente, mas há uma liberdade, você tem que simplesmente fazer a recusa da ligação. O que nós não podemos, voltando aqui ao assunto principal, para fechar o comentário, é ficar atiçando fogo onde não existe brasa. Isso é que é interessante dizer. Tentando agradar alguém, sem confessar, ficar contra o que é direito. Nós precisamos diminuir a ocupação dos leitos em Vitória da Conquista. Nós precisamos que a população tenha saúde. Nós precisamos evitar que a população que não entende, que acredita na cloroquina, na ivermectina, de que isso não funciona. Isso é obrigação de qualquer um que queira se apresentar na minha terra como radialista, como jornalista,
que influencie na opinião das pessoas. Nós não podemos deixar que essa coisa aconteça no inverso e que as pessoas aproveitem das funções que ocupam para orientar a população para o erro. Bom dia, meus caros. Bom dia.